tema desta mensagem é: anda na minha presença. Este foi, irmãos, o imperativo, a ordem que o Senhor deu a Abrão, que depois veio a chamar-se Abraão. Mas até esse momento, até aos 99 anos, Abraão era chamado de Abrão. O Senhor depois faz uma aliança com Abraão e ele se torna Abraão, ok? E Deus dá uma ordem a Abraão e vamos estar meditando sobre esta ordem que Deus deu a Abraão. Abraão, ele é o pai da fé, ou seja, tudo aquilo que Deus se dirigiu a Abraão, tudo aquilo que Deus prometeu e fez na vida de Abraão, tem a ver conosco, porque Abraão é o pai de multidões. Abraão é o pai da fé. Abraão é o nosso pai na fé. E nós precisamos estarmos muito atentos ao que Deus fez na vida de Abraão, porque o que Deus fez na vida de Abraão tem a ver com a minha e a sua vida. Ok? Então, quando Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, isto tem também a ver conosco, porque nós andamos nos passos de Abraão. Nós temos a fé que Deus lhe deu a Abraão. Nós temos a fé abraâmica. A nossa fé não é a fé religiosa, mas é a fé abraâmica, tá certo? Irmãos, a palavra presença nesse texto, em hebraico, é pani, né? Ou pané, né? E significa face. Pani é face. Pané é faces, ok? Então, andar na presença é anda na minha face. Ande diante da minha face, do meu rosto. Ande diante de mim, Abraão. Ande diante da minha face. A palavra presença, neste texto e em muitos outros, é face, ok? E uma das maiores bênçãos nesta vida, irmãos, é andar na presença do Senhor. Andar na presença do Senhor é uma das razões da nossa existência. O vazio na alma, as angústias que nós sentimos, elas estão relacionadas a esta falta de estarmos na presença do Senhor, ok? Então vamos lá. Em Gênesis 17:1, né, fala, anda na minha presença. Anda na minha presença. E eu quis aqui falar sobre as bênçãos decorrentes de andarmos na presença do Senhor, de se colocar diante do Senhor. Vamos lá. Eu destaquei algumas bênçãos. Lá em Números capítulo 6, no versículo 24 até o 27, vocês abram suas Bíblias aí, Números 26, que é a bênção sacerdotal. Interessante que a bênção sacerdotal, a bênção que Deus ordenou a Moisés transmitir para o povo, é uma bênção onde invoca-se a presença. Diz o seguinte, Números 6, versículo 22 a 27, diz o seguinte, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então a bênção que a gente tanto deseja, ela está condicionada a estar na presença. Andar na presença de Deus
tem como resultado a bênção. No versículo 23 diz: assim abençoarei os filhos de Israel. Ok? Então vamos lá. Quais são as bênçãos que são decorrentes de estarmos na presença do Senhor? Quais são as bênçãos? A primeira bênção, irmãos, é a bênção que podemos repetir lá em Gênesis 17:1. Em Gênesis 17:1, o Senhor disse: anda na minha presença e ser perfeito. A primeira bênção, andar na presença, é ter temor e obediência. Quem anda na presença tem temor. O que é temer a Deus? Temer a Deus é se desviar do mal. Quando a gente anda na presença, quando a gente tem consciência que os olhos de Deus e o seu coração estão sobre nós, isso vai gerar em nós temor e obediência. E o temor e a obediência vai nos livrar de muitos problemas. Porque o temor a Deus é o desviar-se do mal. Quando a gente teme a Deus, a gente se livra de muitos problemas. Então, temer a Deus e obedecer é andar na presença do Senhor. O outro resultado de andar na presença está em Números 6:24. Está escrito o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde. Nesse texto mostra que outra bênção decorrente de estarmos na presença do Senhor é proteção. Quem está na presença tem proteção. O Senhor te abençoe e te guarde. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Em Gênesis 17:1, estar na presença é temer, é obedecer. E aquele que teme tem proteção. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Graças a Deus. Então, as bênçãos de estarmos na presença: temor e obediência. Segundo, proteção. Números 6:24. O Senhor te abençoe e te guarde. Presença é face. Versículo 25, Números 6:25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de mim, de ti. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor direcione o rosto dele sobre você. E quando o rosto de Deus, o olhar de Deus está sobre nós, estamos na presença. E o terceiro resultado é graça e misericórdia. Na antiguidade, queridos, quando um rei se desagradava de alguém, ele virava o rosto. Quando o rei virava o rosto, significava que aquela pessoa estava em perigos, em problemas. Quando alguém está magoado com outro e o encontra, geralmente a pessoa não direciona a face, né? Ou você vira o rosto, ou você abaixa a cabeça. Então, quando uma pessoa agrada a Deus, Deus não vira o rosto. Deus não abaixa a cabeça. Deus não desvia o olhar. Quando alguém está na presença do Senhor, ele direciona o rosto, ele faz resplandecer, ele direciona o rosto para aquela pessoa. Ele direciona o seu olhar para aquela pessoa. E estar na presença do Senhor, andar aqui é viver na presença. Você tem como bênção a graça, o favor e a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. A outra razão pela qual, outra bênção decorrente de andarmos na presença, está no versículo 6, Números 6:26.
o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então é a bênção da paz. Quando o Senhor levanta o seu rosto sobre você, Ele vai produzir no seu coração temor, Ele vai gerar no seu coração vontade de obedecê-lo, Ele vai gerar proteção, Ele vai gerar graça e misericórdia, Ele vai gerar paz. Andar na presença tem como bênção a paz. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Versículo 27 diz: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então a presença produz bênção. Em Êxodo 33, versículo 14 ao 15, mostra também outros resultados de andar na presença. Vamos lá? Êxodo 33, 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhes disse, se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Queridos, Moisés pediu a presença. Moisés pediu a face do Senhor. Se a tua face não for conosco, não nos faça sair deste lugar. E o Senhor disse, a minha face irá contigo e te farei descansar. Aqui a bênção da presença é descanso. A bênção da presença é companheiro na caminhada. A bênção da presença é segurança. Moisés estava dizendo, se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Moisés não quis anjo. O Senhor falou, vou mandar um anjo. Eu vou mandar um anjo para ir com vocês. Ele falou, não, Senhor. Nós queremos a tua presença. Nós queremos a tua face. Nós queremos o teu olhar sobre nós. Como diz aquela música, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. A presença do Senhor produz descanso, produz companhia, produz segurança. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, nós temos um profeta que entendeu isso. É o profeta Elias. Ele entendeu a importância de estar na presença. E este desejo de estar na presença foi copiado por Eliseu. Mas Elias diz, em 1 Reis 17, 1, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Quem está na presença de Deus tem autoridade. Aleluia. Quem está na presença de Deus tem coragem. Anda na minha presença. E você terá autoridade. Você terá coragem. Nós somos fracos. Nós nos abatemos facilmente. Mas quando você entende que está na presença do Senhor, você é fortalecido. Eu lembro do episódio do apóstolo Paulo lá em Atos, que Paulo é preso, jogado na cadeia.
E ele está lá abatido. E na noite seguinte, o Senhor aparece para ele. E quando o Senhor aparece para ele, o Senhor diz: tem bom ânimo, Paulo. Como você deu testemunho de mim aqui, importa que você testemunhe de mim em Roma. E aquela presença gloriosa renovou Paulo. Você que está abatido nesse dia. Você que está se sentindo fraco na fé. Você precisa da presença do Senhor. Você precisa andar na presença. Neste momento o Senhor está olhando você. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. O Senhor diz: os meus olhos e o meu coração estarão sobre este lugar todos os dias. Aleluia. A presença produz bênçãos de coragem, de poder, autoridade. Pastor, como eu sei que estou na presença? Pastor, como eu sei, como eu vou saber que eu estou na presença? Como eu posso saber? Primeiro, o que é estar na presença? O que é a presença de Deus? Irmãos, a presença de Deus é o Filho. Jesus é a presença do Pai. Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Pastor, quem é a presença de Deus? A presença de Deus é Jesus. Se você quiser ter a presença de Deus, tenha Jesus na sua vida. A presença de Deus é o Espírito Santo. Ele é o Paráclito, ele é o companheiro de caminhada. A presença de Deus hoje na terra é o Espírito Santo. O Pai e o Filho estão na glória, mas o Espírito Santo está na terra. O Espírito Santo é a presença de Deus. O Espírito Santo é a face de Deus sobre nós. O Espírito Santo é a mente de Deus em nós. Terceiro, qual é a presença do Senhor? A presença do Senhor é o seu nome. O nome do Senhor é a presença. Irmãos, o nome do Senhor é a presença do Senhor. Onde o nome do Senhor é invocado, ele está ali. Quer atrair a presença do Senhor? Invoque o nome do Senhor Jesus Cristo. O nome é a presença. O meu pai, que infelizmente nos deixou em 2015, Deus o livrou da morte 5 vezes. A primeira vez que Deus livrou meu pai da morte, ele tinha 17 para 18 anos, se eu não me engano. Ele foi apartar uma briga e uma pessoa o furou. Ele não estava brigando, foi apartar uma briga e as pessoas que estavam se brigando se voltou contra ele e o furou. O organismo do meu pai apodreceu todo. Ele ficou 1 ano e 1 mês internado em um hospital em São Paulo. E ali, durante 1 ano e 1 mês internado, com os órgãos apodrecidos, fedendo, ele se voltou para Deus. E meu pai aprendeu a invocar o nome do Senhor. E desde criança a gente ouvia ele dizer, quando ele estava em perigo, ele dizia, livra-me, Senhor. E quando ele invocava o nome do Senhor, o Senhor livrou. E o Senhor livrou 5 vezes da morte.
A última vez, eu estou falando a primeira, que ele foi esfaqueado injustamente. E a última vez que meu pai foi esfaqueado, ele foi livrado pelo Senhor. Ele cuidava de uma pessoa, de um parente nosso, que tinha alguns problemas mentais. E um certo dia, meu pai estava vamos chamar assim, na fazenda do meu avô. Vamos dizer que é fazenda. Não chegava a ser uma fazenda, mas para você entender, na fazenda do meu avô, meu pai estava sozinho com esse parente nosso. E esse parente nosso, ele surtou. E além de surtar, o maligno incorporou nele. Então ele teve um surto psicótico, e além desse surto, uma entidade maligna incorporou nesse parente nosso. E essa pessoa se dirigiu ao meu pai estava sozinho com ele nessa fazenda, e essa pessoa derrubou meu pai, e possesso, uma entidade dizia: eu vou lhe matar, eu vou cortar o seu pescoço. Meu pai começou a segurar num facão chamado biscó. Biscó, no sul da Bahia, é um facão com um cabo de madeira alongado. Aquele rapaz pegou aquele biscó para cortar o pescoço do meu pai. O próprio irmão ele queria matar. E meu pai segurou naquele biscó, e uma entidade dizia: eu vou lhe matar. E meu pai segurando e o biscó cortando os dedos dele, todos os dedos, ele sangrando. E quando ele viu que ia ser morto, ele invocou o nome do Senhor. Ele disse: livra-me, Senhor, aleluia. E quando ele falou: livra-me, Senhor, ele disse para mim: Sandro, de repente é como se uma mão viesse por baixo e batesse na mão do meu irmão, e aquele biscó voou. Ele voou para longe, ele subiu. Ele voou para longe. E quando meu irmão saiu de cima de mim para pegar o biscó, eu fugi e Deus o livrou. Deus livrou meu pai 5 vezes, porque ele invocava o nome do Senhor. O nome do Senhor é a presença de Deus. Onde o nome de Deus e onde o nome de Jesus está, o olho dele está. Qual é o nome que está sobre você? Qual é o nome que você invoca? Qual é o nome que você chama diariamente? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia. Mas como eu sei que estou na presença do Senhor? Vamos lá? Primeiro, você está na presença do Senhor se você foi chamado. A presença de Deus é um privilégio. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre todos. Os olhos de Deus estão sobre o justo e o ímpio. Mas os olhos aí é a onisciência. Mas o olhar abençoador está sobre o justo. O olhar abençoador e protetor está sobre o justo. Por isso que esse mundo ímpio culpa a Deus pelas suas derrotas. Porque o mundo quer a proteção de Deus, mas não quer andar na sua presença. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Quer estar na presença do Senhor, quer andar na sua presença, ouça o seu chamado. Ele chama você. Ele diz: anda na minha presença, vem para diante de mim, busque a minha presença, ande na minha presença e ser perfeito. Nós temos visto hoje crentes justificando seus erros. Ah, mas eu não sou perfeito. Nós não somos perfeitos, mas quem anda na presença de Deus tem como meta a perfeição, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ser perfeito é ser maduro.
Ser perfeito é agir de forma irrepreensível. Ser perfeito é agir segundo a vontade e a palavra de Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Abraão foi chamado pelo Senhor. Quer andar na presença? Aceite o chamado de Deus. Se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Queridos, até os mortos ouvem a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. O Senhor te chama. O Deus que chamou Abraão é o Deus que me chama, é o Deus que te chama. O Senhor tem falado ao seu coração. O Senhor tem lhe pedido, vem para mim, venha para a minha presença, venha para diante de mim. Eu quero que os meus olhos estejam sobre a sua vida. Venha para a luz. A presença de Deus é a sua luz, a sua palavra. Aonde o nome do Senhor, aonde a palavra de Deus é pregada com verdade, ali Ele está. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, aleluia. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Quer saber se está na presença? Aceite o chamado. Vem para Jesus. Venha para a luz. Venha para a palavra. Arrependa-se dos seus pecados. Quer saber se está na presença? Busque-o. Você o busca. Abraão levantava altares e invocava o nome do Senhor. Abraão foi chamado e atendeu o chamado. Abraão, aonde ia, ele edificava um altar e ele invocava o nome do Senhor. Eu não estou falando aqui de altar literalmente. Não é você fazer um altar na sua casa. Embora é aconselhável, faça um quarto de oração. Como naquele filme, o quarto de guerra, o quarto de oração. Sem objetos de ídolos, sem imagem, só com a palavra. Se você quiser estabelecer um lugar da sua casa como altar ao Senhor, deixa só a palavra e vai lá e invoca o nome do Senhor. Abraão levantava altares ao Senhor e ele invocava o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Elohim, El Elyon. Aleluia. Você foi chamado. Só vai estar na presença de Deus se você aceitar o chamado. Não adianta querer estar na presença do Senhor de vez em quando. Tem que estar sempre. Anda na minha presença. Viva na minha presença. Habite debaixo do meu olhar. Habite debaixo da minha sombra. A sombra do Onipotente é o seu olhar. A face, irmãos, é fantástica. Eu assisti uma reportagem sobre o condor. O condor. Acho que é a maior ave do mundo, o condor. E tinha um homem que ele tinha perto dele muitos condores, muitas aves. Talvez você encontre esse documentário, essa reportagem no YouTube. O condor. E as pessoas ficavam surpresas porque aqueles condores, depois de grandes, adultos, ainda eram apegados àquele homem. E aquele homem contou o segredo. Sabe por que aquele condor, aqueles condores, aquelas aves, elas são até naquele momento apegadas àquele homem, fiéis? Porque ele disse, quando eles estão nascendo, quando eles estão quebrando os ovos,
Eu sou o primeiro a vê-los. Eu fico olhando para eles. Eu não deixo nem a mãe ver. Quando o ovo está quebrando, quando está acontecendo o nascimento daquele pássaro, eu fico ali olhando, eu coloco minha face sobre ele. E quando eles saem daqueles ovos, eles me contemplam. E aquele momento, aquele primeiro contato, é um contato por toda a vida. Aleluia! Irmãos, quando a gente é gerado pelo Espírito Santo, o Senhor está olhando. E quando a gente nasce, a gente se apega com Ele para a eternidade. Porque Ele é o primeiro contato que a gente tem no novo nascimento. Por isso que aquele que nasceu de Deus nunca o deixa. Nós ficamos com Ele para sempre. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Você foi chamado? Você o busca? Terceiro, pastor, como é que eu vou saber que eu estou na presença? Você vai saber que está na presença se você o temer. Você o teme? Você tem consciência que nesse exato momento o Senhor está olhando para você? Irmãos, eu quero testemunhar para os irmãos. Eu já tive vários momentos na minha vida onde eu estava adorando, pregando. E quando eu estava ali adorando ao Senhor, eu senti o Senhor olhando para mim e Ele rindo, Ele se alegrando. Nesse momento os olhos do Senhor estão sobre você. Nesse momento os olhos do Senhor estão sobre mim. Ele está acompanhando esta live. E Ele está se alegrando, porque o Filho dele é glorificado nesta palavra. Toda honra e glória sejam dadas ao Senhor, hoje e sempre. Que o Senhor me dê força, Pai. Me dê honra de glorificar, de revelar teu Filho Jesus por toda a minha vida. Se você o teme, você anda na presença. Porque quem anda na presença o teme. Quem anda na presença reverencia o seu nome. Quem anda na presença se arrepende dos pecados. Quem anda na presença se guarda da corrupção. Davi, ele pecou na face de Deus. O Senhor falou para Davi: Davi, você pecou contra mim diante da minha face. O Senhor falou assim: eu vi, Davi. Eu vi o seu pecado. Davi andava na face de Deus. Mas mesmo diante da face, tem um momento que a gente peca diante da face. Nós podemos ver isso lá em 1 Samuel. Deixa eu ver se é 1 Samuel ou 2 Samuel. Onde o Senhor fala isso para Davi. Aquele adultério que Davi cometeu foi diante da face do Senhor. Foi 2 Samuel, capítulo 12. Diz o seguinte. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 8. Versículo 9. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? Você fez o mal a Davi diante dos meus olhos. Irmãos, quem anda na presença é cuidadoso no que faz, e no que fala, e no que escolhe, porque ele sabe que está na presença do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos.
Ande na presença do Senhor. A presença do Senhor produz temor e obediência, produz proteção, produz graça e misericórdia, produz descanso, produz companheiro na caminhada, produz paz. Pastor, quem é a presença do Senhor? A presença, a face do Senhor é a pessoa de Jesus, é o Espírito Santo, é o nome dele, é a presença dele. Como eu vou saber, pastor, se eu estou na presença? Só estará na presença se você disse sim ao chamado. Só estará na presença se você o buscar. Olha o que o Senhor falou lá em 2 Crônicas. Só estará na presença se andar santo, se temer, se consagrar a sua vida, a minha vida. 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo, a partir do versículo 14, diz o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome, aleluia, esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Que Deus lhe abençoe, que esta palavra renove a sua fé. Você que está abatido, cabisbaixo, ansioso, depressivo, triste, desanimado, lembre-se, você está na presença do Senhor. Volte seu coração agora e diga: eu estou na presença do Senhor. Deus abençoe você. Até quarta-feira, com outra palavra da parte do Senhor. Tchau. Muito obrigado pela sua companhia assistindo esta live. Um grande abraço para todos, em nome de Jesus. Um abraço para minha mãe, querida mãe, e para todos vocês. Tchau.